Olá pessoal, eu sou o Thiago Rafael Vieira. Eu sou o Jean Marques Regina e você está no canal Direito Religioso, este canal que é uma ferramenta, um instrumento para apoio da igreja e da sociedade brasileira. É isso aí pessoal, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que inclusive enquanto Instituto Brasileiro de Direito e Religião estamos participando lá no Supremo Tribunal Federal. De novo. Se você não conhece ainda o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é uma entidade que congrega mais de 100 pessoas do Brasil inteiro lidando com o fenômeno religioso na esfera pública, acessa lá www.ibdr.org.br, conheça nossas atividades. É isso aí pessoal, então, como diria o Jean e o Thiago já há mais de 2 anos... Éder, tá aí, Éder? Oi. Roda a vinheta, Éder. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar da ADI 6622, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Partido dos Trabalhadores. O que será que o PT quer dessa vez, Jean? Pois é, doutor Thiago. Bom, estamos aí quase 2 anos de pandemia, né? Então, no meio dessa pandemia toda, muita lei, muita coisa teve que ser feita no mundo inteiro, aqui no Brasil não era diferente, para tentar conter contágio, tentar conter a disseminação do vírus, tratar os casos e proteger especialmente povos, etnias, sociedade toda, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, que não é diferente com uma comunidade muito especial aqui no Brasil, que são as comunidades chamadas nossos povos originais, né, os índios, né, Thiago? Exatamente. O que acontece? No contexto da pandemia, a lei edita, o Congresso Nacional promulga uma lei, que é a Lei 14.021 de 2020, que trata de uma série de medidas de restrição e políticas públicas a serem implementadas no contexto da saúde para se poder cuidar de várias situações. E aí tem um capítulo específico tratando dos indígenas, né, Thiago? Exatamente. O artigo 13º dessa lei, que é a lei que foi promulgada lá em fevereiro de 2020, a pandemia nem tinha chegado no Brasil ainda, mas o Congresso já estava se antecipando aos efeitos dela e a gente gosta de criticar o Congresso, mas aqui o Congresso foi prudente, foi ágil e votou essa lei e lá no artigo, lei que depois foi sancionada pelo presidente da República, lá no artigo 13º trata sobre a questão indígena, dizendo que as tribos isoladas, que são aquelas tribos que não têm acesso à civilização ou que têm um acesso muito restrito, pessoas não poderiam entrar nessa tribo. Por uma questão óbvia, né? Tribo isolada, a imunidade é menor e daqui a pouco entrava uma pessoa lá, um médico, alguém da saúde, alguém das comunicações, um Ronaldinho Gaúcho da vida, um Ronaldinho Gosta Fenômeno. de tirar uma foto, né? Um Luciano Huck, entrava lá e com Covid, passava Covid para os índios, morria toda a tribo. Loucura, daqui a pouco uma etnia toda indígena poderia ser extinta por causa de uma situação dessa. A história registra, inclusive, esse tipo de coisa, né? Na época da colonização, quando chegavam europeus aí gripados, trazendo um monte de problema e acabava dizimando tribos inteiras aí por conta do contato. Né? Então, para evitar isso, a lei previu a impossibilidade, então, do homem branco entrar em uma tribo isolada. Mas ninguém podia entrar, Thiago, ou tinha exceção? Previu no parágrafo 1º que aqueles missionários, missionários religiosos, que estivessem na tribo antes da pandemia acontecer, ou seja, missionários que já estavam na tribo, que já tinham sido aceitos tanto pelo cacique quanto pelo pajé. Mas como é que você entra na tribo lá? Você chega e aí, tô aqui, tô de mala, tô visitando, cheguei, hashtag partiu tribo, como é que é o negócio? Tem todo um processo, tem todo um procedimento, não é simples, a FUNAI está cada vez também regulamentando mais e dificultando mais
por mais que de um tempo para cá deu uma melhorada nisso, mas antigamente era bem difícil, muitos problemas que acabaram surgindo com o governo PT, né? E agora, então, o governo, não o governo, mas o partido PT, o Partido dos Trabalhadores, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que esse parágrafo primeiro, que era o parágrafo que permite, não era, porque ele ainda é, né, ele está em vigor, que é o parágrafo que permite que os missionários que estavam na tribo antes de começar a pandemia continuem na tribo, o PT entrou com uma ação dizendo que isso é inconstitucional, Jean. Ou seja, não é nem querer não deixar entrar mais ninguém, é querer tirar o pessoal que está lá dentro? Querer tirar o pessoal que está lá dentro, e aí eu não consigo entender os argumentos. Porque se o pessoal já estava lá dentro, é porque, primeiro, já tinha sido aceito pela comunidade, pelos líderes, já não representava mais perigo de saúde. Qual é o problema? Não, e as missões que estão lá dentro, ele fica indo e voltando ou o cara está lá morando? Pois é, os missionários, eles aprendem a língua, eles aprendem a cultura, eles traduzem trechos, livros. Às vezes criam o alfabeto Criam o alfabeto da tribo. Enfim, a própria Bíblia às vezes é traduzida para o idioma corrente da tribo em razão desses missionários. E para que isso aconteça, eles ficam anos e anos. E assim, isso é um aspecto, né? O aspecto óbvio da liberdade religiosa, a dignidade, o índio também tem dignidade humana e ele pode muito bem ser alcançado pela mensagem do evangelho, ele pode acolher essa mensagem, ele pode rejeitar essa mensagem, afinal de contas, o ambiente é de liberdade para todos, certo? E tem um outro detalhe, eu acho que é importante de mencionar também, né, Tiago, que é o aspecto social, né? O que essas missões trazem de auxílio que muitas vezes o Estado não chega nem perto de conseguir alcançar? Existe alguma métrica, existe algum tipo de notícia a respeito disso? Pois o Estado não consegue alcançar, quer seja porque não tem recursos, quer seja porque os próprios índios não querem o Estado lá. Pois é. Né? Então, muitas vezes, o índio, o cacique... Ele prefere a missão, né? Ele quer a missão, ele não quer o Estado metido lá. E as missões, elas promovem saúde, elas promovem educação, enfim, elas melhoram a qualidade do índio sem mudar a cultura do índio. O índio continua com a sua cultura. Na verdade, muitas vezes, os missionários acabam se aculturando, usando as vestes dos índios e usando muito da tradição indígena, né? Isso é comum nas missões. Até quando você vai estudar missões, você quer ser um missionário, você aprende da cultura do povo que você está indo fazer missões para levar o evangelho. E quanto a esse aspecto específico da grande acusação de que a religião cristã ela é um processo de opressão cultural, isso é uma mentira deslavada, porque se existe uma religião que se amolda à cultura dos povos e que melhora e dignifica essa cultura, porque ela traz elementos humanos, então vai dizer que, mas o povo lá tem a tradição de matar o filho que é diferente. Então isso é bonito, a gente deixa isso acontecer, né? Ou a tradição lá é de casar as meninas com 10 anos de idade, né? Não. Né? Então você traz elementos de dignidade humana. E isso, gente, a história conta, né? Desde a Roma antiga. Foi por isso que a Roma pagã acabou e a Roma cristã surgiu. Mas para algumas pessoas o aborto, o infanticídio é tudo bonito. É bonito, é bacana, matar crianças no ventre, matar crianças recém-nascidas, matar crianças que não têm cérebro. Mas sempre para pessoas, nunca para uma cultura geral, né? Nunca para uma sociedade. Mas agora você pode matar uma criança recém-nascida por ser um anencéfalo, mas Deus o livre negar a morte de uma criança que está em perfeita condição, vida, que está com toda a sua capacidade plena de saúde, mas porque é gêmea, né? Então, não, você não pode prejudicar, você tem que deixar o índio matar o gêmeo por uma questão cultural. Enfim, gente. São questões de aprimoramento da gente como ser humano, né? E só sobre essa questão cultural, social, para lembrar,
Os dados da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, mostram que de 2017 e 2018 eles houve, né, mais de 100 mil atendimentos médicos e odontológicos nas mais de 180 etnias aí diferentes que eles têm registro de que estão trabalhando no Brasil. Ou seja, é um trabalho inegável e é um absurdo esse tipo de ação, de postura. Primeiro porque eles perdem, o partido político perde na votação lá na Casa Legislativa e vai reclamar lá no Judiciário. E depois fica falando em democracia. Exatamente. Né? Mas não respeita a democracia do voto. Mas é isso, gente. Essa ação, então, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião pediu ingresso como amicus curiae, então está no processo, acompanhando, assessorando os julgadores no que for possível. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo conosco. Curta, compartilha, comenta, para que nós tenhamos um alcance maior, potencializado. Muito obrigado por estar conosco. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!